Alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara. Gente, o Dibrada tem que acabar. Aqui é o 86 e quando ganha é paulistão, quando perde é paulistinha. Aqui é o Aguiar e eu vou falar o seguinte: melhor estadual é o de São Paulo, fato. E o Campeonato Carioca, Aguiar? Na verdade, eu vou mais longe. Eu acho que São Paulo tinha que se emancipar, virar um campeonato nacional e disputar a Libertadores só com os times aqui de São Paulo, meu amigo. 30 segundos de episódio criou uma briga separatista já, meu. Pelo amor de Deus. Ô, Aguiar, você acha que o Carioca tem que ser tipo uma sexta divisão do Paulista? O torneio da Copa Kaiser aqui é melhor que o Campeonato Carioca. Para, mano. Não existe mais Copa Kaiser, né? Acho que não existe mais nem Kaiser, né? Mas existe Kaiser ainda? Já existe, mas, cara, entrou tanta cerveja no mercado de bebidas, né? Antigamente era Skol, Brahma e Kaiser, agora tem Budweiser, Heineken, Amstel, então Kaiser perdeu espaço aí. Corona, né? O engraçado da Kaiser é que ela era uma cerveja que eu não bebo, né? Então eu ouvi o pessoal falando que a Kaiser era uma cerveja que dava dor de cabeça, era ruim, mas a Kaiser tinha uma coisa que nenhum outra tinha, que era o garoto propaganda, que era o baixinho da Kaiser, lembra? Lembro. De bigodinho. Copa de 86. Não. Aí eles tinham, a tartaruga era da Brahma, né? Ela ficava fazendo embaixadinha. Mas o baixinho da Kaiser, ele bem emblemático assim, e eles pareciam um pouco o Aguiar. É isso, eu não tenho bigode não, pô. Só sou baixinho. Você nunca foi... Ô Aguiar, o que você prefere? Ser o baixinho da Kaiser ou o tiozão da Suquita? Puxa, é uma briga boa. O baixinho da Kaiser é legal, cara. Tinha mais carisma, né? O tiozão Tinha mais carisma. O tiozão da Suquita era muito trash. E você? 86, o baixinho da Kaiser ou você é a Aline Riscado? Aline Riscado? Que a Aline Riscado é da onde? Da Itaipava. Que é o Vai Verão. Ah, Vai Verão. É uma mulher muito bonita, né? Mas se você queria ser. Eu queria ser o... Qual que a conta bancária tá maior? Aí você pegou, mas deve ser a dela, né? Então eu vou ser arriscado. Certeza. Isso vai ficar gravado, né, Caetara? Com certeza. Vale qualquer coisa, né? Só queria saber quem é que mandou isso aí. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Vamos lá, pessoal. Falando de campeonatos estaduais, aqui a gente tem uma polêmica recente no futebol brasileiro que sempre fica um papinho, né? Até o 86 falou que quando ganha é paulistinho, quando ganha é paulistão e quando perde é paulistinha, né? A gente vai debater um pouco sobre isso, se o campeonato estadual teve o início, praticamente o futebol brasileiro foi formado através dos campeonatos estaduais, mas hoje a gente tem uma discussão se ele deve acabar ou não. Mas aí antes eu queria ver com a 86 e com a Aguiar, qual foi o primeiro título paulistão que impactou vocês de alguma forma? Bom, eu vou começar aqui. Eu me lembro muito bem do Campeonato Paulista de 1996, foi quando o Palmeiras, vulgo Palmeiras / Parmalat, que o Aguiar sempre tá falando aí. Porque em 96 foi aliás, assim, em 95 o Palmeiras tinha ido pra final contra o Corinthians, que o Marcelinho meteu o gol por cima da barreira ali, que o Miller tava debaixo da trave e não conseguiu tirar. O Palmeiras perdeu aquele título. Mas o de 96 foi quando o Palmeiras montou aquela super máquina lá, com Cafu, Djalminha, Luizão, Vanderlei Luxemburgo. Aquele campeonato ali, pra mim, foi o mais legal, assim. Foi quando o Palmeiras fez mais de 100 gols, ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, só perdeu um jogo, acho que pro Guarani, com gol de Diney. E naquele campeonato, no dia 24 de março, aniversário do Caissara, o Palmeiras meteu um sonoro 6-0 no Santos. Isso aí vocês não falam, né? Quando você começou a falar, eu já me arrependi de ter feito a pergunta, porque eu sabia que você ia resgatar essa história aí do Palmeiras de 96 e decidir a fatídica. Foi no aniversário do Caissara? Foi um duro 6-0 na Vila Belmiro. Teve um jogo desse que o Palmeiras jogou nesse mesmo campeonato, foi Palmeiras e Ferroviária. O Palmeiras enfiou acho que 7 ou 8 na Ferroviária, e era aquela época de placar que não era o placar eletrônico, era de placa. Faltou placa,
no jogo, tipo, o Palmeiras fez 7-0 e o placar continuou 6 porque não tinha placa. Ninguém tá esperando o 7. Teríamos problemas também. Se tivesse esse placar ainda na Copa de 2014. É verdade. Verdade, bem lembrado. Pra mim, o campeonato estadual mais marcante, eu era muito novinho, já estava com 7 anos, mas eu lembro que meu pai me levou pra comemorar na padaria. Naquela época se comemorava em padaria essas coisas. Hoje não, você comemora na internet. Foi o Campeonato Paulista de 84. Muito a gente lá, Hoje se comemora na internet. Mas o São Paulo, pelo menos agora, perdeu a virgindade nessa parte, né? Então, mas comemorei o título paulista de 84, era bem novinho, mas eu lembro, porque meu pai me levou lá na padaria um lugar que vocês conhecem muito bem, que é o Jardim Ipanema, e tava aquela festa, aquele monte de santista comemorando o título, aquela coisa toda, então marcou mais pela festa. Aquele monte de santista é meio exagero, né, Guilherme? Não, é um monte de santista mesmo. Entendeu? Era um monte mesmo. Entendeu? E o único jeito de ser isso foi se o Jardim Ipanema for o Jardim Ipanema lá de Santos. Não, mas tinha bastante santista no dia comemorando. Mas assim, jogado, né? Aí não tem jeito. 2006, quando quebrou a fila, né? Eu vou pegar carona no seu aí, porque realmente, pra mim, que sou de 89, né? O último título do Santos tinha sido em 84, então foi o primeiro título do Paulistão, e foi aquela, apesar o Santos já não estava mais na fila assim de título em geral, porque tinha sido campeão até 2 vezes do Campeonato Brasileiro, mas esse título de 2006 aí foi bem legal, porque, né, quebrou essa nhaca aí de não ganhar Paulistão. Poderia ter sido mais legal ainda, porque o Santos teve a chance de ser campeão no Morumbi contra o São Paulo. Naquele torneio eram pontos corridos e o Santos estava disputando o título com o São Paulo, né? E o Santos estava com 4 pontos na frente do São Paulo. Então, se o Santos empatasse o jogo, o Santos já seria campeão. Só que o Santos conseguiu perder o jogo, aí já ficou 1 ponto na frente, e aí formou o título contra a Portuguesa na Vila Belmiro. Mas teria sido muito legal ganhar do São Paulo no Morumbi. Foi uma pena, mas acabou no fim das coisas dando tudo certo, porque o importante é ser campeão de fato. Só que teria tido um sabor mais especial assim ganhar do São Paulo, porque o São Paulo em 2006 era o time assim, né, porque ele tinha acabado de ser campeão do mundo, né, campeão da Libertadores e campeão mundial em 2005, então o São Paulo tinha um baita time, tanto que foi campeão brasileiro no decorrer, né, chegou à final da Libertadores e perdeu, e foi campeão brasileiro no final do ano, mas enfim, o Santos deixou escapar esse gostinho a mais que teria, mas foi um título bem legal, o Santos estava num processo de reconstrução ali, ganhar um campeonato assim, na época eu não tinha tido essa emoção ainda, e foi bem legal, e depois disso a gente se acostumou e ganhou alguns campeonatos paulistas nos anos posteriores. Foram 7 títulos de lá pra cá. O Santos era o time grande com menos títulos, né, paulistas, e aí conseguiu até passar o São Paulo, aí o São Paulo com esse título mais recente empatou, né, com Santos e Palmeiras. Que eles somos o São Paulo da Floresta, né? Por isso que passou. Mas, falando em campeonato estadual, Aguiar, eu tenho certeza que você chegou aí com uma cidade que só você conhece e que você vai falar que veio um e-mail da gente. De quem foi o e-mail dessa vez? Então, o e-mail é do Cristóvão Lucas, de Altamira, você conhece? Altamira é a maior cidade territorial do Brasil. Ela tem, eu não sei quantos quilômetros exatamente, mas ela é maior que alguns estados até. E fica onde? No Pará. Ah, legal, tá bem de geografia, hein? É professor, né? Diria que não tinha como ser diferente, né? Mas tem o Google aqui também, tem edição também que pode salvar. Então tá bom. E ele está citando aqui o Cristóvão que o Paysandu foi campeão paraense. E o Tunaluso, que não chegou há muito tempo, nem numa final foi o finalista, né? Normalmente da Repai, né? Na maioria das vezes da Repai, que é o Remo e Paysandu. Mas dessa vez deu Paysandu e Tunaluso, e o Paysandu goleou e foi campeão. O Tunaluso é um time que ele chegou a figurar bastante na segunda divisão, né, na década de 90, né, um time bem famoso até. Chegou a disputar a primeira divisão, você lembra, Guilherme? Que eu me lembre, ele disputou a de 79, que tinha 102 times. Nossa, 102 times. Todo mundo também tava, né? Aí não tem jeito. só perdeu pra João Avelange. Só perdeu pra João Avelange. Mas foi esse campeonato de 79, não sei se vocês sabem disso, o Corinthians, o São Paulo e o Santos não disputaram, e o Palmeiras entrou nas quartas de finais ou na semi, né? Não sei se vocês sabem disso.
Mas era Campeonato Brasileiro o mesmo nome? Não, era Campeonato Brasileiro, mas o Santos, o Palmeiras e o... Não, o Santos, São Paulo e o Corinthians se recusaram a disputar, e aí só disputou o Palmeiras entrando na semifinal. Mas perdeu pro Inter. Mas nem se entrou na recusaram por semifinal. quê? Porque tinha muitos times. Entendeu? Porque Eles eram elitizados, falou só a gente. Não, mas pô, 102 times, mano. É tipo pra caramba, né? É a Copa São Paulo quase, né? Ó, só pra efeito de informação, só pra você ter ideia, o último título, aliás, que o Tunaluz ganhou do Campeonato Paraense foi em 88. Meu Deus, Tunaluso. Tunaluz. Tunaluz é o quê? É o nome de uma empresa? Parece nome de empresa, né? Parece aquele time... a portuguesa lá do Pará, é um time de colônia portuguesa. Ah, entendi. Tunaluso, é verdade, Luso de portuguesa. Mas me fala aí, Caissara, qual que você acha que tem mais título, Paysandu ou o Remo? Aproveitando, já que eu tô aberta aqui a página. O Remo. Sem olhar, sem que chutar, pô. O Remo. Não, é o Paysandu com 49. É porque é vocês não sabem, mas o Caissara não gosta do Paysandu. Por isso que ele falou o Remo. E sabe por que ele não gosta, o Aguiar? Por quê? Porque o Paysandu revelou o Mirandinha, que detonava o Santos na época de Corinthians. É mesmo, o Mirandinha corria. O Mirandinha, você sabe, né? Que ele falou que não tinha tempo pra pensar, ele corria e saía com bola e tudo, Mas, ó, é um dos jogadores dos anos 90 que deu trabalho nas finais de Campeonato Paulista, né? Porque eu tenho que falar, né? Porque, infelizmente, né, Caissara, o Santos não chegava nem em finais, né, em 90, então, ou era Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, não mudava, era sempre isso. Estaduais que nos anos 90 eram fortes, vocês concordam comigo? Vocês lembram? Vocês eram novinhos, mas vocês lembram dos campeonatos dos anos 90? Então, é que a gente tinha outra estrutura no futebol nacional, né? E os campeonatos paulistas eram muito mais longos, né? Era outro formato do que a gente tem atualmente, era muito mais competitivo. Mas antes de entrar nesses detalhes aí que a gente vai entrar, eu só vou... Não teve e-mail, Aguiar, mas teve um pessoal que mandou lá no inbox no Instagram... Alguns comentários lá nos vídeos do YouTube falando que se a gente tinha parado, né, e tal, porque a gente ficou quase um mês sem gravar. E eu confesso que... Não, eu confesso que a culpa foi minha, que eu que editei o programa dessa vez, eu muito atarefado com os trabalhos e não consegui editar a tempo, mas dessa vez foi o Kaysai que editou, já sabendo que o programa vai sair no dia, e a gente pede desculpa aí pro pessoal, mas o de Brada não acabou, ainda não. Tá pra acabando, mas ainda não. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que acabou, esse ó, não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério que você... Bom, amigo Dibadores, chegamos aqui para trazer mais uma discussão relevante do futebol nacional. O campeonato regional, como sugeriu Fred, o Matador, tem que acabar? É a pergunta que a gente vai tentar responder, ou pelo menos discutir, para você formar a sua própria opinião durante esse excepcional episódio. Aguiar 86, a gente começa explicando por que a gente tem o campeonato regional, né? O futebol mundialmente praticado, poucos lugares têm essa característica, né? Eu acho que o Brasil é o país territorialmente, né? O maior país territorialmente que o futebol é o principal. Porque você tem alguns outros países, né? Sei lá, Inglaterra é um país que tem futebol também muito forte, mas territorialmente eles não são tão grandes assim. A Índia, por exemplo, que tem o rugby, né, e tal. Mas assim, país territorialmente muito grande, eu acho que o Brasil é o maior, né? Porque você pega assim os outros lugares que o país é muito forte, né? A Europa como um todo, tirando a Rússia, né? Os países têm uma região territorial menor. Aqui a América do Sul, nenhum outro país se compara com o tamanho do Brasil, né? Alguns estados brasileiros, eles são até territorialmente maiores do que muitos países. Então, acho que isso proporciona uma característica bem específica do Brasil, né? E aí, se a gente voltar mais atrás, no tempo, era muito difícil o deslocamento, né? Imagina o Brasil em 1910, 1920, é inviável, né? Um time do Rio Grande do Sul jogar contra o time do Maranhão, da Bahia, que seja. O Brasil, né? O futebol brasileiro, ele foi muito formado nos campeonatos regionais, né? Nos campeonatos estaduais. Tanto que o primeiro título
considerado o título brasileiro foi do Bahia em 59, né? Então, o Brasil já era campeão do mundo, né? O primeiro título foi em 58 e a gente não tinha, pelo menos oficialmente, um campeão nacional. E isso chega a ser até meio contraditório com os outros países. Na Inglaterra, a gente tem campeões nacionais antes de 1900. Então, é uma característica, acho que bem específica do Brasil. Então, é isso em cima do que o Caissara está falando, e aí todo mundo se sabe, né, que em 1902, né, que o primeiro campeonato oficial foi em 1904, né, campeonato, o Charles Miller trouxe a bola, que Porto de Santos, por coincidência Santos, né, Caissara? O futebol começa no Brasil em Santos, por coincidência. A primeira bola chegou no Porto de Santos, isso é indiscutível, mas voltando. Pera aí, Aguiar, então você tá me dizendo que ele chegou com 3 bolas aqui no Brasil? Isso aí. Tem até uma discussão qual é o time mais antigo, lá o Rio Grande ou a Ponte Preta. A se praticar futebol foi a Ponte Preta em 1900, aí tem o Clube Atlético, e aí o futebol começa a evoluir de São Paulo para os outros estados. Porque até o Rio de Janeiro tem o futebol também, evolui lá, mas os clubes eram tudo de regata, né? Não era nem clube de futebol. Você vê o Botafogo é de regata, o Flamengo é de regata e o Vasco é de regatas. Os 4 são, Não, né? O Fluminense acho que não é, não. O Fluminense acho que o Fluminense é o único que não era. Mas o Fluminense também, vamos dizer assim, não é que surgiu do futebol, mas o Fluminense era um clube de cartolas, né? Por isso que até tem uma... Mas eu já vi torcedor do Fluminense no estádio de camiseta regata. Do calor, né? Deve ser do calor, né? O que me admira é o 86 interrompeu o raciocínio do Aguiar pra fazer uma piada infame dessa. Paciência, né? Fala aí, Caissara. E aí, né, mas voltando, né? E aí foi evoluindo pros outros estados e tal. Por isso que o futebol paulista, vamos dizer assim, tem tantos clubes. Eu acho que nesse raciocínio você concorda comigo, Caissara? Tem vários fatores que contribuem para isso, né? O fato do estado de São Paulo ser o estado, entre aspas, mais rico da nação, né? O estado que tem várias regiões economia mais forte, acaba propiciando mais times profissionais. Com isso, mais desenvolvimento do futebol como um todo, né? Então, essa discussão sobre o campeonato estadual, o campeonato regional, eu acho que é uma discussão que acaba sendo também, né, sendo parafraseando e usando uma metalinguagem, ela é regionalizada também, né? Até a discussão ela é regional, porque lembra quando a gente gravou com o pessoal do Peladeiros lá, que eles eram um torcedor do Santa, um do Náutico e um do Sport, eles falaram que a graça deles era ganhar tanto o estadual quanto o campeonato regional, que era a Copa do Nordeste. Que era semelhante ao que a gente tinha aqui no Sudeste, que era o Rio-São Paulo, né? Que era os 4 grandes do Rio e os 4 grandes de São Paulo, que acabou. E que, se eu me lembro bem, na época que a gente era bem novo, né? Se tinha também uma glamorização por conta desse título, né? Do Rio-São Paulo. Sim. O Campeonato Paulista, eu acho que ele é até menor do que o Rio-São Paulo. E entra um pouco nessa discussão, nessa questão do que fala assim, o campeonato regional tem que acabar, por quê? Por falta de datas. Só que antigamente a gente tinha o campeonato paulista, a gente tinha o Rio-São Paulo e tinha o campeonato nacional. Só que o campeonato nacional também ele não era tão longo quanto é hoje, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que muito depende de quem faz esse questionamento. Eu acho que, assim, o campeonato estadual para um Palmeiras, para um Corinthians, Santos e São Paulo acabar, eu acho que não ia impactar tanto. Apesar de que, assim, dependendo do São Paulo que estava tanto tempo na fila aí, né? Se não fosse o Paulista, ele ia ficar mais tempo ainda. Mas, por exemplo, e para os times do Norte, do Nordeste lá, que não figuram tanto aqui para os times do Centro-Oeste, que, por exemplo, o Cuiabá, que entrou esse ano na primeira divisão, como que ficaria? Eles não disputarem esses estaduais. Então, um pouco nessa questão de desigualdade de renda, desigualdade de investimento desses times, né? Não sei, assim, eu acho que essa discussão, ela é bem-vinda, ela tem que ser feita, mas eu acho que ela fica um pouco assim no campo de quem que está fazendo a pergunta. Tipo assim, aqui em São Paulo é fácil a gente falar, porque com São Paulo, né, já tem essa mania de grandeza, né, de falar que é a locomotiva do Brasil, então em São Paulo as coisas não impactam tanto, mas se acabar o regional lá do Tocantins, acabar com o regional aí que você falou do Pará, como que vai ficar? Eu queria só aproveitar um gancho ainda do que o Caissara falou lá, que o Brasil foi campeão do mundo em 58, o Campeonato Brasileiro de primeiro foi de 59. Na verdade, não na mesma proporção, viu, Caissara, mas era muito importante, era o Rio-São Paulo. O Rio-São Paulo começou no final dos anos 40, no começo dos anos 50, não sei se foi 49, 50, começou o Rio-São Paulo, então eles davam importância para Rio-São Paulo, que vamos dizer assim,
que era o campeonato nacional da época, não é que era o campeonato nacional da época, entendeu? Mas o peso era muito grande, até surgir um campeonato nacional. E acho importante citar isso, que o campeonato Rio-São Paulo é um regional, né? Já foi muito forte. Tentaram ressuscitar eles várias vezes, mas ressuscita e morre, né? Igual o The Walking Dead. Mas o Rio-São Paulo já foi muito importante, principalmente antes de começar a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro na época. Sim, Aguiar, mas você entende que ele não tinha uma abrangência nacional, entendeu? Não tinha. Por Era mais só que ele tinha... importante. Tá, mas por mais que ele tinha ali, podemos dizer, os dois principais estados, né, relacionados a futebol, mas você tem um torneio que não abrange nacionalmente, e isso me chama a atenção, porque assim, o Brasil já tinha um futebol forte, né, tanto que conseguiu ser campeão, mas você não tinha um campeonato nacional, e isso é um ponto interessante, né? E se a gente for mais para frente, o Brasil ele demorou muito tempo para ter um campeonato consolidado, como a gente tem hoje, que é o torneio por pontos corridos, né? A gente tinha campeonatos que mudavam toda hora, né? Mudou de nome, né? A gente tinha um campeonato que era o Taça Brasil, Roberto Gomes Pedrosa, depois virou o Campeonato Brasileiro com esse nome só em 71. Então você vê que o futebol, apesar de ser forte nacionalmente, mas você tinha campeonatos com modelos, né, de disputa que todo ano variava, né? Essa falta de organização até é engraçada, né? E até contradiz com o momento que o Brasil viveu, assim, mundialmente falando, né? Que o Brasil conseguiu aí em 4 Copas do Mundo vencer 3, né? E mesmo dentro desse cenário bem enfrentando dificuldades, né? Para consolidar um campeonato nacional. Uma coisa engraçada, Caissara, que você citou aí, né? Que o Brasil disputou só o primeiro campeonato nacional, depois ganhou a Copa de 58, certo? Mas não foi por causa da Copa 58 que nós tivemos um campeonato nacional. Nós tivemos um campeonato nacional porque em 60 começou a Taça Libertadores e o Brasil não tinha como selecionar participantes pro torneio, entendeu? É claro, já tinha a ideia de formar um campeonato nacional, mas foi, vamos dizer assim, talvez saia até um pouco antes do que estava planejado, porque tinha que arrumar um jeito de selecionar clubes para disputar o campeonato da Libertadores. Esse detalhe eu desconhecia, Aguiar. Então. Mas tinha que ter algum torneio para apontar, né? Os representantes do Brasil na Taça Libertadores, que a primeira foi disputada em 60. Então, até por isso que o Bahia foi o primeiro representante, né? Isso mesmo. É que essa questão que o Caissara falou, do Brasil ser um país bem único, né, nessa questão de ter campeonatos estaduais, eu acho até engraçado, né, como que deve ser para, por exemplo, o Crespo veio aqui pro Brasil, o Abel e tal, esses técnicos, quando eles vêm e ficam sabendo que existe um campeonato regional, uma equipe só do estado, né, porque em outros países isso não tem, acho que é até engraçado, eles não sabem qual que é o peso que isso tem ou não, mas como o Caissara falou, né, em outros países não tem, então acaba que os times brasileiros, os times que estão aqui, eles disputam muitos mais jogos. Por exemplo, o Palmeiras em 2020, ele passou, né, lógico que por conta da pandemia, mas na temporada de 2020, ele passou dos 80 jogos. O Bayern de Munique, que é um time que venceu todas as partidas, venceu todos os campeonatos que disputou, ele chegou a disputar acho que só 55 jogos. Então, assim, a quantidade de jogos para os times brasileiros é muito grande e para os outros times não é tanto. Isso é um dos argumentos que eles falam para você terminar o campeonato estadual. Mas na minha opinião, eu acho que você pode resolver isso de algumas maneiras. Por exemplo, quando a gente fala lá, como já aconteceu no Campeonato Paulista, de você colocar os grandes para disputar suas finais, ou você criar um campeonato mais enxuto, um campeonato com mais mata-mata. Eu não sei como seria isso, mas eu acho que esse argumento de falta de data é ruim, porque os times pequenos precisam sobreviver, e o campeonato regional é uma maneira deles estarem jogando sempre. Eu vou citar, né, 2 ideias de campeonato que eu tenho, mas antes assim, eu acho que eu queria... Mas espera aí, é você que tem ou você pegou de algum lugar? Eu peguei algumas opiniões, né, mas eu tenho uma opinião minha também, entendeu? Eu tenho certeza... ia ser o campeonato Não, eu tenho certeza que o Caissara não vai concordar, mas eu vou dar... Mas deixa eu te falar, antes, eu quero que se vocês concordam comigo com uma situação. Até na política, você sabe que o estado de São Paulo é carro-chefe, é o país mais rico, né, no futebol, economicamente. Então, São Paulo é carro-chefe em tudo. O que acabou com os estaduais? Porque até 2001 era campeonato num semestre estadual e campeonato brasileiro em outro semestre. Não tinha aquele negócio de um invadir a data do outro. Não sei se vocês lembram disso. Por exemplo, em junho começou o campeonato brasileiro, começou o brasileiro. Não tinha nada de voltar atrás em maio, ter campeonato, reduzir o regional para ter mais data para o brasileiro, até por causa do posto corrido teve que ter mais data. Mas o que acabou com o campeonatos estaduais, na minha opinião, foi a Liga Rio-São Paulo de 2002, né? Que aí os campeões disputaram a final lá com o Ituano,
ou alguma coisa assim, não foi isso? Acho que foi o Super Campeonato Isso, Paulista. O Super Campeonato Paulista. Ali o estadual morreu. Por quê? Ali os times paulistas já começaram a perceber que os estaduais já não era tão interessante. E o futebol paulista enfraquecendo, o estadual dele enfraquecendo, enfraquece o estado inteiro, o país inteiro com os outros estaduais. O interesse também começa a perder. Por que eu falo isso? Porque nós fizemos. Teve uma final de 99, que mesmo com a piada lá do Paulo Nunes falando que deixa o Corinthians com o Paulistinha. Nós tivemos uma bela final em 99, uma outra final excelente em 2000, uma final com o Palmeiras e Corinthians em 99. Santos e São Paulo em 2000, e 2001 deu Corinthians e Botafogo, mas a final, todo mundo sabia que foi aquele Santos e São Paulo na semifinal. O Santos tomou o gol no último minuto. Vai falar assim, nós tivemos ótimos campeonatos. Santos e Corinthians. Tivemos ótimos campeonatos antes de implantar a Liga Rio-São Paulo. Daí pra frente, na minha opinião, o Campeonato Paulista começou a enfraquecer. Eu discordo de você. É que você tá pegando o mesmo momento que iniciou o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Que tá o detalhe, né? Que com o incremento, né, de datas para se disputar o pontos corridos, você tem que deixar o estadual mais enxuto, né? E o estadual mais enxuto fica um torneio mais bagunçado. Porque assim, os primeiros jogos são os jogos de início de temporada. Os times ainda estão na marcha lenta, e aí você começa o estadual naquela moleza, e daqui a pouco já chega a fase final. Então é um campeonato que não tem tempo de maturação. Então acho que o principal problema do campeonato estadual para os times de São Paulo, restringindo essa conversa, é essa questão, porque assim, é um campeonato que não dá tempo de esquentar, sabe? Ele começa muito morno, na hora que vai começar a ter os jogos mais decisivos, você já tem a final, sabe? Então eu acho que é um campeonato muito atropelado, né? E os times acabam poupando jogadores, porque tá no início de temporada, aí começa a entrar a Libertadores entre as rodadas, e aí os times sempre priorizam a Libertadores. Então acho que é um campeonato que ele não é muito, ele não tem data no calendário para ele, então ele acaba sendo um campeonato desorganizado. Não, primeiro eu quero falar que, então, porque foi até o motivo desse programa, né, Caiçara 86, que foi a discussão que, assim, o São Paulo foi campeão depois de muito tempo, o Flamengo foi tricampeão no Rio, e foi muito comemorado esses dois títulos, né? O Grêmio tetracampeão no Rio Grande do Sul, e assim em diante. E foi muito comemorado esses dois títulos. E a grande discussão na maioria dos programas esportivos foi se tem ainda importância o campeonato estadual ou não. E assim, pelo que eu analisei, pelos comentários que eu vi de TV, essas coisas, que a maioria ainda acha que o campeonato é importante. Eu tenho até minha opinião que é importante, porque é um campeonato que, se você não ganha, pode derrubar técnico, como aconteceu com o próprio Santos no Campeonato Paulista, entendeu? Então, assim, às vezes não leva muito sério a ganhar, mas também não é muito bom perder, que dá umas merda quando perde também, você perde treinador, tudo. Mas aí, os caras estavam comentando sobre mudar as fórmulas. Uma das formas que o pessoal comentou é o campeonato nacional aumentar as divisões, arrumar atividade para todos os times que disputam os regionais, e os regionais entrar no calendário do ano inteiro, igual está entrando a Libertadores e a Copa do Brasil. E, claro, o Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia dos jornalistas, certo? Referente a isso. Eu acho que é o seguinte, já que não tem mais data, eu acho que deveria disputar os campeonatos estaduais num mês, na mesma fórmula de uma Copa do Mundo, tendo jogos todos os dias, porém, os times grandes não podem jogar na sua sede, jogar sedes tudo em cidades do interior para dar renda para esses clubes e jogar dentro de um mês o campeonato, só para não acabar com o campeonato. Essa é do jornalista, e a sua? Não, a minha foi essa segunda, a minha foi a segunda. A primeira do jornalista é fazer o campeonato durar o ano inteiro junto com os outros campeonatos. Cara, eu acho as duas inviáveis, sabe por quê, Aguiar? Imagina que você tem aí 10 times de cada estado nesse cenário, né? Você vai precisar aí de 270 times para fazer divisão, sabe? Então, tipo, eu acho completamente inviável essas duas alternativas. Eu acho que, assim, a gente precisa separar realmente os estados, sabe? Por exemplo, estado que não tem times na primeira divisão. Não, eu acho que, assim, cada estado tem que ser de acordo com a sua realidade, sabe? Sim, Por exemplo, o Campeonato Paulista, né, que a gente tem times grandes aqui. Cara, não dá para você preencher um campeonato, porque os times de São Paulo aqui, os grandes, eles jogam a Copa do Brasil, eles jogam o Campeonato Brasileiro. Quase sempre tem time de São Paulo disputando a Libertadores, e você não tem data para preencher tudo isso. Então, o Campeonato Paulista, você tem que fazer um tipo de torneio que os times grandes joguem
poucas vezes, pouquíssimas vezes. Aí você vai pegar um estado, por exemplo, Goiás. Goiás tem um time, geralmente tem um ou dois times só na primeira divisão. Aí você pode fazer um campeonato mais recheado, com mais datas, entendeu? Eu acho que assim, cada estado tem que ver as suas características e montar um campeonato que se adeque aos times que estão no cenário nacional e no cenário regional, entendeu? Por exemplo, eu sou a favor dos times de São Paulo jogarem o campeonato paulista com a equipe sub-23, que você não abandona totalmente o campeonato, mas você dá ao campeonato a importância que ele tem, que é hoje no cenário nacional, no cenário estadual, o Campeonato Paulista para os times grandes ele tem uma importância menor. O São Paulo comemorou muito agora porque ele estava na fila e tudo mais. Mas, cara, não dá para você comparar o peso do Campeonato Paulista hoje com os outros títulos possíveis, né? Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro. Então, eu acho que cada estado ele tem que enxergar as suas características, as características dos times que estão nesse torneio e criar a melhor forma de disputa para eles. Então, viu, Caissara, mas a gente tem que preencher todas as datas a partir de janeiro com o Campeonato Paulista, senão o Palmeiras vai disputar o torneio da Flórida e vai ficar pedindo Mundial. Os caras... Eu acho que eu concordo com o Caissara aí nessa parte aí. Eu acho que o Campeonato Paulista ele acaba tendo essa importância e seria interessante dos times grandes, né? Porque como a gente está falando, São Paulo é ímpar dentro do cenário, porque mesmo São Paulo tendo os 4 grandes, assim como tem o Rio, os 4 grandes de São Paulo são 4 times grandes que sempre estão chegando mesmo o São Paulo que ficou bastante tempo na fila sempre está chegando. Fora que São Paulo tem alguns times, por exemplo, o que sempre figuram, né? O Guarani, o Ponte, o São Caetano, o Bragantino, a Portuguesa, assim, e lógico que esses times tem época que eles estão melhores, tem época que eles estão mais abaixo, mas, por exemplo, São Caetano disputou final de Libertadores, Portuguesa disputou final de Campeonato Brasileiro, enfim. Uma boa parte que tá em alguma divisão, campeão da Copa do Brasil, pô. Isso, o Paulista também. Não você esquece do Paulista, mano, no seu comentário. O Paulista, o Et Jundiaí. É Paulista, pô, é Paulista, não é Et Jundiaí. Você quer apanhar quando chegar aqui em Jundiaí, pô? Que foi campeão com o Mancini, hein? Foi campeão com o Mancini. Mas o que eu tô falando assim, porque isso cria uma questão da gente falar quanto que quantos times podem ser profissionais, porque isso cai também na questão de, assim, quantos times profissionais e qual é a medida para você medir um time para ele ser profissional, para ele ser considerado profissional ou não, porque eu tenho certeza que tem times que tem menos condição financeira em regiões do Brasil, que algum time aqui amador de São Paulo tem muito mais recurso que ele. Então, é que nem vocês estavam falando, qual o campeonato que não tem segunda divisão? O Amapá, por exemplo. O Amapá não tem segunda divisão. Tem alguns times, por exemplo, que só tem 10 times disputando. Acho que o do Tocantins só tem 10 times, tem uns que só tem 6 times, né? Que você falou, Guilherme. Sim. Então, assim, tudo Roraima, pra esses lados, tudo 10, não passa de 10 times. Tem um que tem 6. Eu não vou agora lembrar, assim, certamente qual que tem 6, mas assim. Então, são estados que muito dificilmente vão disputar uma A4, uma A3 do Campeonato Brasileiro, quem dirá uma primeira divisão. Então, para esses times, a alegria é ganhar o campeonato estadual, o campeonato regional ali. E a gente também tem que entender que tem muitos jogadores que são jogadores que ganham bem pouco, que são profissionais, mas estão fora daquele patamar de jogadores que ganham salários astronômicos, que a gente sabe que é uma quantidade ínfima de jogadores que é esse, que são profissionais que precisam trabalhar, que são remunerados e o que vai fazer com eles? Então, eu acho que tinha que enxugar um pouco, que nem o Caissara falou, essa renda absurda que tem dos times grandes e tentar repassar para esses times pequenos, para eles se manterem também, porque a gente fala assim, vamos acabar com o campeonato estadual. E os jogadores, e os times, e a torcida desses times, como que vai fazer? Então, tem tudo isso. Caissara, uma informação muito importante, já que falou do Amapá, que eu estava vendo as anotações aqui. O Santos do Amapá é o 4º maior campeão do estado. Que coincidência, né? É uma informação que vai mudar a história do programa. Acho que pra gente é melhor torcer pra esse Santos aí a partir de agora, viu, Aguiar? Porque daqui tá complicado. Mas assim, algumas argumentações também que os outros falam é de que os campeonatos estaduais eles não têm competitividade.
Por exemplo, você pega em Minas lá, é o Cruzeiro, o Atlético e o América que podia ser mais... Atlético América, e o América foi roubado, quero falar que o América foi roubado, isso tem que Cara, ser fato. você vai apanhar da sua mãe, melhor você O ficar América quieto, foi né? roubado, mano, os caras com o Hulk e tudo tem que ganhar roubado dos caras, pô. Então, mas aí você pega, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, é só Grêmio e Inter que ganha. O Juventude ganha sim, uma vez na vida do tá na morte. Só tem um, o Juventude e o Caxias, cada um tem um título só. Só tem um título, nossa, É? então é pior do que eu imaginava. E o Grêmio é tetracampeão, então tá mais feio pro Inter ainda. Tipo, no Rio, pelo amor de Deus, agora é só o Flamengo que vai ganhar, né? É só o Flamengo lá também vai. Flamengo ganhando o Rio. Quem ganhou a taça Rio? Acho que foi o Vasco, O né? Vasco. O Vasco, então vai ser assim. O Fluminense Mas- levando pau na final e o Mas, Botafogo levando pau do Vasco. por exemplo, lá quando a gente fez até um programa com os meninos lá do Peladeiros, Peladeiros, o Salgueiro conseguiu, né, ser campeão e tal. Por coincidência, eu tô com o Pernambuco aqui na ponta daqui, né, com os títulos. Mas, Aguiar, vamos fazer o seguinte, faz um comentário sobre alguns títulos do nosso Brasil varonil aí, de que aconteceram esse Olá. ano e faz uma retrospectiva aí, o seu comentário jornalístico. Então, primeiro, o Náutico, que fazia muitos anos foi campeão estadual. E, aliás, um jogo confuso. Vocês querem saber? Vocês viram os melhores momentos desse jogo? Teve briga, bateram no juiz, o pessoal do esporte. Vocês viram isso aí ou não? Não, se bateram no juiz tá certo, né? Não, é porque mandaram voltar um pênalti, o pessoal do Se VAR, o né? juiz for de Curitiba, melhor ainda. O VAR mandou voltar um pênalti, né? Que foi pros pênaltis do jogo. E aí o pessoal do esporte não aceitou, não. Mas assim, por quê? Pernambuco, o maior campeão é o esporte, 42 títulos. O Náutico não ganhava há muito tempo, tem 23, quase a metade, né? E o Santa Cruz 29. Quer dizer, então lá em Recife, em Pernambuco, aliás, o esporte manda. Mas o mais importante é que o Salgueiro também tem um título. E eu que profetizei. Isso aí não pode ser esquecido. Certo. Campeão do Mato Grosso do Sul. O que vocês acham que foi campeão? É um país. Foi o Costa Rica campeão. Costa Rica, quantos títulos tem o Costa Rica? Primeiro título dos caras. Sampaio Correia no Maranhão. E em Goiás teve novidade. Foi o Grêmio Anápolis. Foi um campeão novo lá. O maior campeão lá é o Goiás. Então, mas o Aguia tava falando do Mato Grosso, que o Costa Rica ganhou. O maior campeão de lá é o Operário com 11 títulos, né? Então, você vê que não é um campeonato tão disputado, porque tem o Operário com 11 títulos, o Comercial Sim. com 9. E é o clássico, né? Esses dois são os maiores de lá. Isso. Tipo, você pega aqui em São Paulo, tipo, o Corinthians acho que tem quantos títulos? 29? 30, né? 29, 30, alguma coisa assim. Tipo, e o Palmeiras, o São Paulo e o Santos estão na casa dos 20 e poucos também. Mas a gente tem campeonato mais importante pra ganhar, né? Sim, não, eu estou falando da quantidade de campeonatos que existem, né, Tá. o Aguiar. Tipo assim, você pega lá o Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul, são poucos campeonatos. Deve ter ano lá que não deve ter campeonato. Verdade. Pode ser. É que tem alguns estados que são mais recentes, né? Também tem isso. Ah, exatamente, por causa da Constituição de 88. Mas, o Mato Grosso é um caso desse, né? É um caso desse. Então. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, o ABC tem 56 títulos. Sim. É título pra caramba. E o América de Natal tem 34. É bastante também. Caissara, qual que é o clássico das letrinhas? ABC versus CRB? Ou CSA. CSA versus CRB, e o ASA também agora considera como clássico das letrinhas. O CSA foi campeão estadual esse ano, tem 40 títulos contra 31 do CRB e 7 do ASA. Nunca ouvi falar desse time. De quem? Do ASA? Ô, louco! Logo do ASA, que coincidência. Mas pergunta pro Luxemburgo quem conhece. Faz parte do projeto. Então, mas aí, outra coisa que as pessoas argumentam também é que o dinheiro dos campeonatos nacionais não pagam a folha salarial. Mas aí entra várias questões, né? De patrocínio, televisão. Tudo isso. Aí, como que ia resolver isso aí? Então, mas aí é o seguinte, né? Você tem que fechar contrato de televisão e tentar fazer um acordo que pelo menos banque as despesas do clube e fazer uma viagem de uma cidade para outra, né? Então, mas isso entra num ciclo vicioso, né, Guilherme? Porque assim, você tem que fazer um contrato de televisão. Mas a televisão só vai fazer um contrato que ela acha vantajoso se ela acha que o campeonato vai atrair audiência. Tipo, e o patrocinador que vai fazer o anúncio desse campeonato, ele vai tipo, eu não vou anunciar em Novo Horizontino versus Palmeiras B. Então, é muito difícil essa situação, né? Também tem isso, mas... Ou se não, dá essa brecha, né? Na fase eliminatória, deixar... eu concordo de... igual acontece hoje. Colocar um time fraco para disputar a primeira fase e se passar a segunda fase, coloca o time principal.
Talvez essa seria uma solução. Não sei se o Caio estaria concorda muito. Então, eu vou votar no ponto que eu falei, que acho que cada estado tem que enxergar a sua realidade e desenvolver um campeonato que adeque melhor, entendeu? Eu acho que por campeonato paulista, eu vejo duas possibilidades, né? Ou você criar um torneio mais longo, com os jogos acontecendo em datas FIFAs, onde os times poderiam jogar sem os principais jogadores, ou torneios com equipe sub-23 dos clubes grandes, né? Eu acho que as duas alternativas são difíceis de ser implementadas, né? Porque, por exemplo, a televisão não vai querer pagar por um torneio que os times grandes joguem sempre com time sub-23, né? A televisão, por exemplo, ela compra o campeonato, ela quer ver o Palmeiras escalar os melhores jogadores, né? Ela quer ver o Corinthians com... O Corinthians ela não quer ver ninguém em campo, que tá muito ruim, tá igual o Santos. Mas enfim, ela quer ver os principais jogadores, né? Mas eu acho que tá na hora dos times, cara, não dá para você abraçar o mundo, né? Os times precisam de uma pré-temporada melhor, e precisam de mais espaço entre os jogos, né? Mais datas livres. Então, eu acho que chegou o momento de romper assim com o campeonato estadual do jeito que ele é hoje. Eu tive uma ideia aqui, hein? Ou emancipar São Paulo, virar um país. Eita. Eu tive uma ideia aqui, ó. Uma ideia aqui de integração do campeonato regional com o campeonato nacional. O que seria isso? Você faz até a 10ª divisão, ou a 12ª do campeonato brasileiro. Vai ter um monte de divisão. Só que essas divisões assim, essas 11ª, 9ª, 10ª, essas divisões, você faria as eliminatórias seriam os estaduais, com os times do interior. E você só ia para um plano nacional quando você pegasse os melhores times nacionais. Então, aí você valeria 2 campeonatos, tanto o estadual quanto o campeonato nacional. Tipo a série D, teria times de todos os lugares do país, só que seriam eliminatórias regionalizadas. Depois que esses times fossem avançando, seria indo para o campeonato nacional. O que vocês acharam dessa minha ideia? É uma ideia bem interessante. Você está querendo dizer, se eu entendi direito, os campeonatos regionais, eles iam funcionar como acesso ao campeonato nacional. Por exemplo, Você tem aqui no cenário do Campeonato Paulista, aqui, por exemplo, você tira todos os times que estão em alguma divisão e vai sobrar um grupo de times. Esse grupo de times faz um torneio entre eles e digamos que os 3, 4 melhores passam para a Série E. Sim, tipo, você pega brasileiro. 10 times do interior aqui de São Paulo e eles estariam no grupo J da 10ª divisão do Campeonato Brasileiro. Aí os que ganhassem iam subir nesses níveis assim. Eu acho que ia ser um jeito de você manter esses times. Um calendário cheio, né? Um calendário cheio e disputando um campeonato nacional. Eu gosto dessa ideia, assim. Precisa ser bem pensada, né? Sim. Até porque tem, por exemplo, São Paulo tem muito mais times. Times do que em alguns lugares, mas, por exemplo, você podia fazer um grupo só de times de São Paulo, mas aí como você pega ali da região do norte, que não tem tantos times, você pode pegar os 2 estados e fazer um grupo só com os 2 estados também, tipo uma espécie do Rio São Paulo deles, que não seria Rio São Paulo, lógico. Sim, é uma ideia interessante. A Série D já tá assim, né? A Série D ela é dividida em grupos regionais, até a Série C, né? Que tem o grupo Norte e o grupo Sul, né? Que o Volta Redonda se ferrou, né? Porque como tem mais time do Sul, o Volta Redonda foi jogado pro grupo do Nordeste, cara. O Volta Redonda é o único do Sul que foi jogado pro grupo do Nordeste. Pensa nisso. Ele vai ter que fazer viagem longa toda hora. Vai ter que fazer viagem toda hora. Então, mas é mais ou menos assim. Mas, assim, só para complementar sobre o enfraquecimento dos campeonatos estaduais, não sei, eu queria uma opinião dos dois. Uma coisa que ajudou a enfraquecer um pouco os estaduais foi a bagunça que virou a Copa do Brasil, né? Que até certo tempo a Copa do Brasil era campeão e vice de cada estado, e aí não tinha como você disputar a Copa do Brasil se você não disputasse bem o estadual. Depois que virou política, né? Que aí começou a convidar um monte de time, e acabou enfraquecendo os próprios estaduais. A CBF dá um tiro no próprio pé com isso, né? A Copa do Brasil é um torneio complicado, assim, né, de falar. Mas eu acho que é um torneio interessante porque dá oportunidade de muitos times enfrentarem times grandes, assim, né? E a gente acontece coisas como o Santo André campeão em cima do Flamengo, Asa eliminando o Palmeiras. Então, assim, Asa eliminando o Palmeiras, essa é boa. Então eu Sport particularmente ganhando em cima do Corinthians. Lembra
lembra o Cianorte quando ganhou do Corinthians, apesar de não ter ganhado, né, na volta e não ter conseguido se classificar, mas, cara, eles venceram o Corinthians do Tevez por 3-0, sabe? Então, tipo, Depois de ter porra, metido 7 no Santos. tem umas histórias que a Copa do Brasil proporciona que eu acho que se tivesse só campeão e vice, a gente não teria essas possibilidades acontecendo. Eu gosto da Copa do Brasil do jeito que ela é hoje. Acho que essa abrangência assim, é legal, torna a competição bem democrática. Também gosto. O Aguiar é elitista, bairrista e exclusivista. Não, ele virava aqui, transformava um país, 2 vagas diretas para Libertadores e 2 para pré-Libertadores. Tá ótimo. O Aguiar queria uma competição entre Santos e Português Santista para o Santos ganhar todo ano. Olha lá, hein, se ganha, hein? Hoje já não temos mais essa certeza. Então, mas eu acho que esse método aí que eu falei de regionalizar e colocar várias divisões, não só a 4ª divisão, várias divisões, e outra coisa também, tirar um pouquinho do dinheiro desses grandes times aí e pagar para os times, você fazer um plano que você pagasse o básico, pelo menos um mínimo necessário para esses times se manterem, assim, tipo, por jogadores, assim, tipo, você, tipo, tem jogador que não ganha, tipo, R$1.000, ou ganha um salário mínimo, você manter, mano, porque você vai tirar, por exemplo, você pega o Lucas Lima, o cara deve ganhar uns 500 pau por mês. Pega 100 mil do salário dele e divide por vários jogadores lá, mano. Tem que fazer isso aí. 100 mil por mês dá pra manter muito time aí de nível baixo, assim, no futebol nacional. O futebol, ele tem uma distribuição, assim, mega desigual. Assim, se você pegar o time de primeira divisão, você pega o time que mais ganha, o time que mais arrecada e o time que menos arrecada, você vai ver que a diferença já é injusta, né? Já é muito grande. Então, imagina quando você fala ainda de times que sem divisão, times de estados sem tradição no futebol. Eu acho que isso aí ia fazer com que os jogadores, os times se mantessem vivos, né, e não parassem no meio da competição. Você fizesse, a gente vai manter um básico, vai dar o dinheiro para você se manter, para pagar o salário dos jogadores, mas você tem que disputar o campeonato o ano todo. Não pode sair, porque se sair, aí tem punição e tal. Porque não adianta você falar, tipo, colocar o calendário cheio para os times disputarem, mas você não paga o salário dos caras, você faz os caras ir de ônibus daqui até Amazonas, enfim, não tem jeito. Eu acho que tira um pouco desse salário exorbitante, desse investimento exorbitante nos times grandes, oferecer para os times pequenos e fazer esse monte de divisão aí, bacana, da hora, que até a gente ia fazer um time aqui do Dibrada e disputar também. Só queria saber quem é que mandou isso aí. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Eu queria fazer uma pergunta em cima não de camisa, de história, de competitividade. Concordamos que o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte do país. Acho que os 3 concordam com isso, né? Sim. Certo. Para vocês hoje, qual é o segundo estado mais forte? Porque a gente, num passado não muito longe, ia ser de assinar a lata o Campeonato Carioca, né? Que seria o segundo mais importante. Mas a gente já sabe que o Campeonato Carioca já não tem mesmo a competitividade. Vocês acham que hoje esse segundo seria Minas, com América Mineiro, Cruzeiro e Atlético? O Rio Grande do Sul? Cara, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que tem vários estados aí que estão mais ou menos no mesmo patamar, né? Você tem Minas e o Rio Grande do Sul. Eu acho que os times do Nordeste, como o estado de Pernambuco... É muito forte o estadual de lá, é verdade. Eu acho que não tem nenhum outro que desponte. Mas tem vários estados aí que tem alguma relevância, né? Mas, assim, eu diria que, tirando as principais competições, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil, o outro torneio assim mais forte é a Copa do Nordeste, cara. A Copa do Nordeste é um evento bem relevante assim dentro do futebol brasileiro, né, do futebol nordestino, e é um torneio assim que a galera lá do Nordeste valoriza bastante. Eu também acho muito forte. A Copa Verde também tá, né, claro, dentro da sua proporção, com a sua qualidade de time também tá crescendo, mas a Copa Nordeste, acho que depois da Copa do Brasil realmente é o torneio mais forte, né? Não vamos comparar com a Copa Brasileira, a Copa Brasileira é brasileiro, entendeu? Mas assim, depois da Copa do Brasil, acho que a Copa Nordeste com certeza é o terceiro melhor torneio, né? Eu acho que o Campeonato Carioca ele acaba tá em declínio, né? Realmente por conta dos times, principalmente ali do Vasco e do Botafogo, mas eu ainda acho que por conta do Flamengo ser um timaço, né? Tipo, tem muito investimento, ele ainda acaba ficando um pouco na frente dele, mas
pelo peso histórico que tem. E assim, a gente não sabe como que o Fluminense direto, ele tá bem, tá mal, né? Pô, o Fluminense classificou no grupo do River na Libertadores. A gente não sabe como que vai estar o Fluminense. Ainda assim, eu acho que o Carioca ainda é o segundo, assim, mas tá bem perto de ser passado, assim. Mas ainda tem um peso histórico, um peso por conta da Globo também, né? Ali no Rio de Janeiro. Mas, cara, o campeonato carioca não tem mais competitividade, sabe? É um Não tem. campeonato que, assim, a gente começa, a gente já sabe o campeão, e, cara, a diferença técnica é muito grande, assim, né, entre os times. E, assim, a gente não vê perspectiva a curto prazo. Eu acho que o campeonato carioca já foi ultrapassado, na minha opinião. Também acho. Eu assim, tem um campeonato aí que não é muito badalado, não tem a mesma proporção de dinheiro, mas eu falo assim, os níveis dos times acabam tornando o campeonato competitivo e muda os campeões a cada ano, que é o catarinense, que junta o Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Joinville e agora o Brusque. Então já são 6 times que têm condições de ser campeões. Então assim, eu falo em competitividade, é um campeonato que não é tão badalado, mas sempre tem um campeão diferente. Agora no Rio não, no Rio agora só dá Flamengo. Entendeu? Tirando São Paulo sempre realmente tem mudança, que até de vez em quando acontece do Ituano ganhar, entendeu? Mas o Rio de Janeiro realmente vai ser, parece que daqui pra frente vai ser Flamengo campeão, Fluminense levando cacete na final. Flamengo campeão e Fluminense levando cacete. Não, mas eu acho que vai ser mesmo assim. Outro campeonato que sempre teve 3 times mais ou menos fortes e também agora tá perdendo a competitividade é o Paranaense, porque agora tá dando sempre Atlético Paranaense, às vezes o Curitiba e o Paraná ninguém se ouve falar mais. Né? Então, assim, os outros times, tem time que vai ficando mais forte, vai se organizando, mas aí não é culpa do time, né? Os outros times não são organizados, o time que está organizado não tem culpa. Mas os times vão se organizando. Vai começar a sobrar, né? Começa a sobrar. É o caso do Atlético Paranaense no Paraná, é o Flamengo no Rio de Janeiro, e não sei em Pernambuco, porque o Paysandu, Pernambuco, Paysandu não, o Náutico estava tanto tempo sem ganhar. Não sei se também em Pernambuco acontece isso. Acho que ali foi mais fila mesmo, né? Não foi tanto diferença de qualidade de um pro outro. Não sei se vocês concordam. Ainda um pouco naquela questão que a gente já fez um programa a respeito disso, que é aquele tutorial do time grande, né? Da questão do time, né? A gente tá falando do Atlético Paranaense. É um time que já tem há muito tempo aí se equipando, é um time que vem se preparando, é um time que tem uma diretoria, entre aspas, séria, né? De você fazer uma gestão decente, uma gestão transparente. A gente sabe que todas as gestões devem ter problemas, mas no mínimo do aceitável ali eles conseguem fazer um bom time, manter uma equipe e acaba se sobressaindo, né? Tipo, realmente no Paraná, quase não vou falar do Coxa, e o Paraná, pelo amor de Deus, o Paraná é só cacetada. Só cacetada. Enfim, eu acho que essa questão do campeonato estadual, acho que é uma discussão quase infinita, né? Porque tem os que são a favor, os que são contra, mas eu acho que vai muito no que o Caissara falou, dessa questão de dividir, saber o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, porque tem estados que são diferentes. O Brasil é um país muito heterogêneo, e a minha ideia de fazer 10 divisões, acho que tem que ser mantida aí. Vende o Lucas Lima e ajuda os pobres times. Quem vai querer comprar o Lucas Lima? Não, porque, mano, não me conformo de uns caras ganhar 500 pau por mês, mano. E tem time aí que não tem nada, pelo amor de Deus. Vai pra cobrança Petkovic. Bate muito bem, já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco. Petkovic pra falta, cobrança! Gol! Bom, pessoal, só para dizer que a gente não é chatão, que a gente só está contando coisa ruim aqui sobre os estaduais, eu quero puxar alguns jogos, né, algumas coisas que aconteceram no cenário do campeonato estadual que foram marcantes. Eu nem vou focar aqui no Santos, porque eu acho que os estaduais, como um todos, foram, né, e são torneios muito importantes, né? Por exemplo, aquele famoso gol do Petkovic, que ele bate a falta, a bola vai na gaveta, foi numa decisão de campeonato estadual entre Flamengo e Vasco, né? Então foi um gol que é muito emblemático, né? O Pet bate com toda essa sua categoria, mete a bola na gaveta, né? E é muito no final do jogo, então praticamente decide o título. Então esse gol é muito lembrado, né? E alguns anos depois teve o gol do Ronaldinho Gaúcho, que o pessoal até comparou que foi algo parecido, né, que o Ronaldinho Gaúcho fez jogando pelo Flamengo.
Então eu deixo aqui esses dois momentos aqui, curiosamente os dois do Flamengo, mas que foram momentos bem marcantes do campeonato estadual e no caso do Rio de Janeiro. Outra coisa agora, e não por coincidência, ou por coincidência, eu tava vendo isso nos rolês aleatórios do YouTube hoje, Caissara, você falou do Flamengo agora, eu acabei vendo, não sei porquê, mas o YouTube me sugeriu, um gol na final do Campeonato Carioca, se eu não me engano, foi em 2011, 2012, que o Louco Abreu dá uma cavadinha no Bruno. O Botafogo pode passar à frente e ficar muito próximo da conquista do título. Partiu o Louco Abreu, bateu! Gol! E acaba fazendo gol. O Botafogo faz 2-0 e conquista o Campeonato Carioca. Aquele time do Botafogo tinha o Edno, aquele Edno que jogou na Portuguesa, que ele deu uma arrancada. O Botafogo. E teve um lance lá de pênalti que o Loucabel deu uma cavadinha. E falam que é um dos lances mais geniais assim do Loucabel, porque no final de campeonato, apesar que ele já fez isso em Copa do Mundo, né? Mas o Loucabel deu aquela cavadinha. Louco não é à toa, né? E do Palmeiras eu vou lembrar de duas situações que aconteceram. Uma foi, você já citava, o Campeonato Paulista de 99, quando o Palmeiras entrou na final contra o Corinthians, que teve aquela famigerada confusão que Paulo Nunes, Edilson das embaixadinhas, né? Até falam que por conta daquele lance o Vanderlei não chamou mais o Edilson para a seleção, e os jogadores do Palmeiras entraram com o cabelo verde. Não sei se vocês se lembram dessa situação. Lembro disso aí. E também teve a semifinal do Campeonato Paulista de 2004. O Santos tinha perdido, acho que do São Caetano, tinha tomado uma lavada. E na outra semifinal era Palmeiras e Paulista. E o Palmeiras estava perdendo de 3-2. No final do jogo teve uma falta pro Palmeiras. O Pedrinho, que jogou no Vasco, depois jogou até no Santos depois, e o Pedrinho do Palmeiras foi bater a falta. Foi um dos jogos mais emocionantes. Eu me lembro bem desse lance. Não sei se o Caissara lembra. Mas o Pedrinho fez o gol no último minuto ali. E o Palmeiras conseguiu empatar o jogo e ir pros pênaltis. E perdeu nos pênaltis. E deu a final Paulista e São Caetano. Deu a final Paulista e São Caetano. Mas eu lembro muito bem desse lance do Pedrinho. Duas coisas do Campeonato Paulista aí que bem legais. Viu, eu vou falar do Santos já, mas eu preciso falar uma coisa pra vocês que eu vi aqui, cara. Eu sei que vai atrapalhar um pouco da edição. Mano, campeonato de 1922 do Campeonato Carioca, eu tô olhando aqui, não tem Vasco. O Vasco foi campeão da segunda divisão. O Vasco não tava Ó, se vocês quiserem, eu mando o link aí pra vocês. O Vasco foi campeão da Série B, não disputou a primeira divisão do Carioca em 1922. Mas o Aguiar, se ele tivesse disputado, ele seria vice. Ah, com certeza. Eu vou dar dois relatos, um positivo do Santos e um negativo. Pode ser, Caissara? Você não vai ficar triste se eu falar do negativo? A gente já tá tão negativo esses dias, mas eu vou falar de um. Que é mais um prego nesse caixão, né? Então, ó, pra mim o maior jogo do Santos no Campeonato Paulista foi em 24/4 de 1994, no Morumbi, Santos e Corinthians. Santos 4, Corinthians 3. O Santos tá perdendo 2-0 e virou o jogo 4-3 com 3 gols do Guga. Eu ouvi falar desse nome, né, Caissara? Guga, o homem dos gols lindos, gols de bicicleta. Inclusive fez um gol de bicicleta. O técnico era o Serginho Chulapa. Como eu tô aqui, só pra vocês verem a escalação do Santos nessa partida. Edinho, filho do rei. Índio, Marcelo Fernandes, é o mesmo, que agora é técnico, Cerezo, Silva, Dinho, Galo, Ranielli, Sérgio Santos, Paulinho Kobayashi, Zé Renato, Macedo e Guga. O técnico era Serginho Chulapa. O Santos ganhou de 4-3 virada, foi um jogo emocionante. Viramos, acho que foi o primeiro tempo, perdi 2-1 e no segundo tempo o Santos virou 4-3, cara. Foi muito bacana esse jogo. Agora o negativo, né, porque eu acho que essa pessoa tinha que ter encerrado a carreira no dia que perdeu essa final, que foi o Oswaldo de Oliveira. O dia que nós perdemos uma final pro Ituano. O cara que perde uma final pro Ituano, com todo o respeito que eu tenho pelo Ituano, mas um time que perde uma final de Campeonato Paulista pro Ituano, o treinador tem que encerrar a carreira no vestiário. Eu acho que o cara não tinha que continuar treinando. E jogando as duas no Pacaembu, inclusive. As duas no Pacaembu, prejudicando os caras no mando e tudo. E ainda perdeu o título, né, nos pênaltis. Inclusive, um dos pênaltis perdidos foi daquele rapaz lá que jogava no Santos, que teve um acidente da Chapecoense, o zagueiro lá, pô. Bruno Aguiar, não. Não, o Bruno Aguiar não. O Neto. Foi ele perdeu um dos pênaltis. Mas não era um mau zagueiro, não. É que deu azar, né? Pênalti é loteria, né? Fazer o quê? Não, o time não é loteria, mas né, o cara ser zagueiro, não tá muito habituado, não ajuda a fazer uma cobrança melhor. O meu problema não é perder nos pênaltis. O problema é chegar a ter que ir pros pênaltis contra o Ituano, né? Já foi uma coisa lamentável. Assim, eu lembro que quando o Santos foi pra final e acho que o Ituano eliminou o Palmeiras, se eu não me engano. Isso. E, porra, eu já tava comemorando o título. Falei, não é possível, né?
o Santos vai perder do Ituano, mas sim, é possível. Inclusive, tomou o gol. O primeiro jogo foi 1-0 pro Ituano, foi com o gol do Christian, lembra do Christian? Lembro, Ele Christian. acordava e ia pro jogo. O Mendigo. Porra. Momento triste pro Santos, ele perdeu pro Ituano. E o Santos estava bem, né, nos campeonatos dos paulistas. O Santos ganhou bastante título na década de 2010 aí. Mas infelizmente esse aí deixou escapar. Graças ao glorioso Oswaldo de Oliveira. Mas eu fui com cagaço, cara. Vou confessar com vocês, contra o Audax, com medo de repetir o que aconteceu com o Ituano, cara. Mas o Audax que o Santos deu muita sorte ali, porque o primeiro jogo o Audax jogou muito melhor, o Santos conseguiu arrancar um empate, e aí na Vila o Audax estava melhor, só que o Ricardo Oliveira achou um gol, e aí o Santos conseguiu confirmar o título, mas o Santos passou um sufoco nesse jogo aí. Olha, eu só não vou citar os momentos tristes do Palmeiras, porque o programa não vai acabar, mas tem bastante também. Vocês fazem aí o melhor jogo, não sei o que, e eu aqui o anjo caído, como que fica? Hein? Ei, Caissara? Ei, 86, vocês ficam sem fazer programa, não falam nada, agora eu chego aqui no final, sabe, vocês estão falando dos melhores jogos estaduais e eu não vou falar nada? Por favor, viu? Mas eu vou visitar vocês dois à noite ainda, viu? Vocês podem ter certeza. Mas vamos lá, eu vou falar da grande equipe, o melhor ataque do campeonato carioca de todos os tempos, o América campeão de 1922. Você lembra disso, Caissara? Sim, com certeza. Não tinha Flamengo, não tinha nada. O melhor ataque do Rio, o melhor time do Rio. E eu vou te falar, viu? Eu vou baixar um negócio lá no Rio de Janeiro, lá, vou acabar com aquele monte de time ruim lá, vai sobrar só a América. Vamos fazer um campeonato com a América. Vai ser chamado Copa América. Você vai ver, lembra? Vai se chamar Copa América, isso mesmo. Vamos fazer um negócio lá, você vai ver. O América vai voltar a ser campeão. Só pra fechar, Caissara, se o América pegar o Santos hoje... Sacode, tá vendo? Eu queria escutar isso. Até vou deixar o Caissara de fora, vou pegar só o 86 à noite. Eu queria comentar com os ouvintes aí que o Anjo Caio tem o mesmo tique do Aguiar de ficar batendo palminho. Não, aqui não tá batendo... Eu estou batendo garfo. É garfo? Tridente. É garfo que fala? Tridente. Não, tridente no barco. Esse anjo caído, quando entra no corpo da Aguiar, ele não sai nunca. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o recuo é total. Pular pela janela é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na